Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui trazendo uma mensagem para os amados irmãos da Igreja Luz para os Povos Central de Araguari. Estou com saudade dos irmãos, falar a verdade. Desde que iniciou-se essa pandemia, nós estamos distanciados e eu sinto saudade dos irmãos. A igreja é um projeto de Deus, né? Quando ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi soprado o Espírito do Senhor, a criação da igreja, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então a igreja não é um lugar de pessoas separadas, mas é de pessoas juntas, unidas, é de pessoas que se amam, que se entendem. Eu tenho saudade, do corpo, da igreja, tenho saudade. Deixe-me falar uma coisa com os irmãos. Nós estamos falando sobre altares. Os altares que a Bíblia menciona, são altares que Deus requer e nós precisamos entender algumas coisas em relação ao que são altares, não é verdade? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Deus que o Senhor revele ao nosso coração porque a tua palavra fala de Gênesis ao Apocalipse sobre altares. O que isto significa na nossa vida, qual a relevância que isso tem para nós. Nós pedimos que o Senhor nos revela no nosso espírito em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, essa é a primeira ministração de altares. Altar fala de Gênesis ao Apocalipse, né? Tem altares de todas as formas. E nós queremos falar de altares que são altares de consagração a Deus. O que é um altar? O altar é um lugar de destaque, é um lugar de relevância, é um lugar onde nós depositamos ali a nossa fé, depositamos a nossa gratidão, depositamos a nossa confiança, ou fazemos a nossa oração de consagração. Tudo isso é feito num altar, né? Um altar de gratidão que nós podemos fazer a Deus. Nós podemos ver na Bíblia que a Bíblia se refere a muitos altares, não é verdade? Vamos passar por alguns aqui. Os altares eles começam, na verdade, em Abraão, mas alguns teólogos acreditam que possivelmente possa ter tido um altar entre Caim e Abel quando fizeram as suas ofertas a Deus. Um ofereceu o fruto da terra, do seu trabalho, e o outro ofereceu um animal, que era também fruto do trabalho, do seu cuidado. Deus agradou-se de um e não se agradou de outro. A Bíblia não fala que ali tinha um altar de consagração, mas é possível que ali tenha sido um altar de consagração. Mas nós vamos começar mais lá na frente um pouquinho. Nós vamos entrar em Gênesis, no capítulo 8, quando é feito um altar para Deus, no livro de Gênesis capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, para nós entendermos. Gênesis capítulo 8. A menção de um primeiro altar que é feito quando Noé sai da arca, e acredito que seja um altar de gratidão, né? Porque olha, ele saiu da arca, ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras e todos aqueles outros animais, mas vida humana, somente a sua família saiu da arca com vida. E a Bíblia diz que assim que eles saíram, Noé faz um altar ao Senhor. No verso 20 do capítulo 8 de Gênesis, assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo:
Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão e inverno. Né? Então, o primeiro altar que a Bíblia menciona é esse altar feito por Noé, acreditamos ser um altar de gratidão. Mas se nós partirmos um pouquinho mais para frente do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos encontrar Abraão, onde Deus faz uma promessa para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vou te mostrar um lugar e você vai ser numeroso como as estrelas do céu, os grãos de areia do mar e tudo. E ali no verso 7 do capítulo 12 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós vamos ver na Bíblia que há vários momentos na vida dos homens, dos servos, dos reis, dos profetas, que levantaram altares a Deus, cada um com o seu simbolismo, cada um com o seu significado. E a importância do altar. O altar, nós podíamos assim resumir: o altar é um lugar de destaque, o altar é um lugar de consagração, o altar é um lugar de referência, o altar é um lugar onde eu consagro algo para alguém, para alguma coisa ou para alguma entidade, quem sabe, porque quando vamos referir a altar, nós pensamos sempre em altar de Deus, mas existem altares na Bíblia que não foram feitos para Deus. Nós vamos ver um altar que foi feito de uma fundição de ferro com as mãos abertas, que era o deus Moloque, era o deus que aceitava o sacrifício de crianças. Os pais colocavam nas mãos daquela estátua de ferro de ardente fogo, os filhos iam ali e sacrificavam seus filhos vivos ali naquele altar. Era um sacrifício, era demoníaco, era do diabo, mas era um altar, era um sacrifício. E nós precisamos entender isso, que nós também devemos fazer os nossos altares, os nossos sacrifícios, não para nós, mas consagrados a Deus. Eu gostaria de ressaltar aqui um excelente altar que deve ser feito em primeira linha, em primeira mão. Um altar de consagração do seu lar, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, de tudo que Deus tem concedido ou concedeu a você. É um lugar de consagração, é um lugar de destaque. Poxa vida, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, tenho uma família, eu tenho um imóvel, eu tenho um automóvel, eu não sei. Às vezes a gente está lá na igreja, chega o irmão e fala assim: pastor, quando terminar o culto, vamos lá consagrar com óleo a moto nova, ou o carro que eu comprei, um dia passa lá em casa, vamos consagrar a nossa casa. E isso nós fazemos essas consagrações porque aquilo ali se torna de fato um lugar relevante para nós e na nossa vida, não é verdade? Então nós devemos fazer um altar para Deus. No Antigo Testamento existiam altares de pedra, existiam também altares de terra, dependendo qual a estrutura que estava sendo feita ali. Mas o pai que ensinou para os filhos e foi mostrando para a sua geração foi Abraão. Que Abraão fez altares ao Senhor, Isaac fez altares ao Senhor e Jacó fez altares ao Senhor. Jacó tem uma situação interessante. Jacó, ele era brigado com o seu irmão Esaú por causa da primogenitura, você lembra? E o que aconteceu? Aconteceu que um dia Jacó viu que o seu irmão estava vindo com um bando forte de gente, e aquilo certamente trouxe um temor para ele. E eles ali depois tiveram um acerto, né? E a Bíblia diz que que Jacó levantou
um altar ao Senhor. É o Deus da pacificação. Eu gosto de falar de altar porque eu tive uma experiência muito interessante quando eu estive na África do Sul, num safari, no National Kruger, que uns irmãos me convidaram para ir, eu fui, e na volta, na hora que descemos de uma caminhonete, eu perdi o meu passaporte. E ao perder ali o passaporte, fiquei retido na África do Sul. Um lugar onde eu não sei falar inglês, uma pequena cidade, e sem a documentação exigida para estar no país, que seria então o passaporte. Eu fiquei sem o passaporte durante 3 dias, e pela graça de Deus, Deus foi conduzindo todas as coisas, mas enquanto eu estive numa pensão, eu estava sozinho nesse lugar, enquanto eu estive naquela pensão, eu chorava, eu clamava, eu falava, tem misericórdia de mim. Eu saía às vezes para comer alguma coisa, mas eu saía quase que escondido, porque eu não tinha documentos para provar que eu era eu. Não havia como, né? Principalmente não falando a língua, né? Mas quando deu esses 3 dias e chegou esse passaporte da portaria desse lugar, que ficava a uns 20 quilômetros da cidade onde eu estava, Deus proveu alguém para me levar, falar inglês, entendeu. Eu, através de mímica e de gestos, consegui falar com uma pessoa que eu estava lá porque eu tinha perdido o meu passaporte. E quando eu recebi esse passaporte 3 dias depois, eu agarrei nesse passaporte na porta desse local e fiz ali um altar de 12 pedras ao Senhor. Por que eu fiz aquele altar? Porque aquilo ali foi um marco na minha vida. Foi algo sobrenatural. Tudo foi sobrenatural. Sozinho, num país diferente, sem dinheiro, sem falar a língua, e Deus foi provendo um a um das coisas que deveriam acontecer. Então, quando eu peguei aquele passaporte nas minhas mãos, eu fiz um altar ali na porta e consagrei ao Senhor e disse muito obrigado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que eu passei 3 dias num lugar vendo animais soltos e pessoas presas, porque a gente fica preso no automóvel, enquanto os animais ficam soltos, todo andando, né? É um parque ecológico de animais, tudo. E talvez eu não lembre de tudo que eu vi lá dentro, mas esse altar que eu fiz na porta daquele lugar, jamais me esquecerei, porque é um altar de consagração. Consagrei ali a Deus a minha gratidão e dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor me livrou durante todo esse tempo. Teve momentos que eu me escondia na cidade. É engraçado falar, né? Mas como lá é uma cidade quase 100% de negros, e eu latino, jamais branco, vamos falar assim, em relação a eles, eu ficava de manga comprida e ficava no sol, querendo que o sol desse uma esquentadinha na minha pele, para ela ficar mais morena, para não chamar atenção, né? E foi tão tremendo, assim, aquele momento de ficar ali na dependência de Deus. É muito fácil você falar assim, olha, eu vou em tal lugar e eu fico sozinho, eu me viro. E você pode até se virar através de mímica, de gesto e tudo. Eu quero ver você se virar sem cartão de crédito, sem dinheiro e sem nada. Eu passei 3 dias assim, numa completa dependência do Senhor. Sem dinheiro, sem cartão de crédito. Consegui fazer uma ligação para o Brasil, falar com a minha esposa e caí em prantos ao ouvir a sua voz, é claro. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Por isso eu fiz esse altar. Vamos tocar o barco? Então o altar é uma estrutura elevada, é algo de destaque. O altar é o lugar que você deposita ali a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, suas orações, suas petições, aquilo que a sua devoção, você coloca ali a sua gratidão pelo seu sustento, você coloca ali a sua gratidão pela sua casa, pela sua família, por tudo que você tem, por tudo que você é. Então ali é um lugar onde você demonstra
não só no seu interior, no seu coração, tudo aquilo que você expressa para Deus, mas você também expressa externamente a sua gratidão, a sua posição diante do Senhor. Então, o altar é um lugar de destaque. Os altares sempre foram marcos históricos na vida dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, né? Deus sempre se agradou destes homens que confiaram, que esperaram e que levantaram altares de sacrifício a Deus, de gratidão a Deus, altares de intercessão a Deus. Porque para o altar, ele tem um preço, né? Eu costumo dizer aqui, eu costumo pegar esse exemplo da história de Jacó, em Gênesis, no capítulo 35, verso 1, eu vou ler com você aqui, Gênesis, capítulo 35, no verso 1, quando Jacó faz um altar em Betel. Veja bem, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Veja bem, quem pediu um altar para Jacó foi o próprio Deus. Ou seja, você veja a importância de fazermos essa diferenciação entre uma vida comum e uma vida de altar. A história você sabe, né? Jacó teve um problema com seu irmão Esaú, na questão da venda da primogenitura. Passado um tempo, apareceu Esaú com um bando de pessoas para o lado de Jacó, e Jacó com certeza teve medo. Mas eles conseguiram, ali Jacó fugiu e depois conseguiu se desvencilhar do seu irmão. E a Bíblia, então, lá na frente, Deus diz assim: olha, eu queria que você fizesse um altar para mim por causa do livramento que eu dei para você quando Esaú te perseguia. Que interessante, né? Deus pedindo. Então, Jacó fez isso, mas se nós passarmos para o verso de número 3, ele diz assim: levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Tá vendo, querida? Como é que começa? Começa primeiro Deus pedindo para que a gente faça um altar. Em segundo lugar, nós temos que ter essa disposição de nos levantar e fazer esse altar. A disposição de nos colocarmos debaixo da mão de Deus através de um pedido como esses. Então ele diz assim: olha, levantemos, vamos para Betel, farei ali um altar a Deus. Pô, Deus pediu, eu vou fazer. Como que eu vou negar o Deus que me livrou da mão de Esaú no momento da minha angústia e do meu sofrimento? Agora vamos continuando aqui. Ele diz assim: farei um altar. E no verso 7 veio a confirmação, porque uma coisa é você ter a motivação, outra coisa é você realizar essa motivação. Veja o verso 7. Edificou ali um altar ao lugar, chamou El-Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Você está entendendo, meu irmão? Não basta nós entendermos que é necessário um altar, não basta dizermos farei um altar e ficar procrastinando, ficar demorando, ficar pensando: será que vale a pena, será que não vale a pena? Olha a atitude de Jacó, no momento da luta, no momento da angústia, ele reconheceu o livramento de Deus, ainda que ele não tenha reconhecido o livramento de Deus, Deus o fez lembrar que quem o livrou da mão de Esaú foi o próprio Deus. Nós não estamos aí no meio de um coronavírus, não estamos no meio de uma pandemia, nós não estamos aí no meio de um lockdown, nós não estamos aí no meio a nossa vida está cerceada da liberdade de nós sairmos, de nós fazermos as coisas. Mas eu quero dizer para você, aí na sua casa, onde você está, levante um altar para Deus.
Mas levante de fato, não fique pensando em fazer. Faça. Jacó disse, levantamos, vamos subir, farei ali um altar para o Senhor. E fez, de fato, um altar a Deus. E quando chegou no altar, ele consagrou aquele altar, diz assim, edificou ali um altar, chamou El-Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Você quer saber qual que é a resposta desse conjunto de coisas que foi feita? Eu vou lhe falar no verso de 9 a 15. Diz assim, preste atenção. Vindo Jacó de Padan, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão. Vamos lá. Disse mais, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Preste atenção, querido. Há uma promessa sobre mim e sobre ti. Mas é necessário que nós façamos. Voltar para Deus. Não adianta eu me alongar, nem quero me alongar com você. Eu só quero dizer para você, concluir com você. Tudo aquilo que foi importante na sua vida, consagre a Deus. Se o casamento é bênção, igual o meu, 44 anos de casamento, abençoadíssimo, uma esposa preciosa, eu tenho que comemorar. Você sabia que eu comemoro todo ano o Dia dos Namorados? Porque é uma alegria, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus à minha esposa. Então nós comemoramos nosso aniversário de casamento, 28 de maio, hein? Não se esqueça não, estou recebendo presente, tá bom? Dia 28 de maio. Eu quero deixar esse recado concluindo aqui para você. Faça um altar para Deus. Faça aqui na sua casa. Separe um canto, um lugar de oração, um lugar onde ali você não vai olhar para o celular, você não vai ver TV, você pode ser uma árvore, um pé de árvore no fundo da sua casa, pode ser no porto, eu não sei, mas eu queria te pedir, faça um altar para Deus, um lugar onde você pode invocar o Senhor, onde você pode chamar o Senhor, aonde você pode chorar aos pés do Senhor. Não importa se os outros saibam, não precisa ser escondido não. Você não precisa anunciar. Mas o seu coração precisa saber que aquele lugar é um lugar onde eu falo com o meu Deus, eu choro com o meu Deus. Aquele lugar ali é o meu El-Betel, é o lugar onde Deus vai mudar todo o Jacó que tem dentro de mim para ser um Israel de Deus. Amém, queridos? Quero deixar essa mensagem com você e de antemão já deixar a próxima mensagem que nós vamos compartilhar com você será quais os materiais que precisam para se construir um altar para Deus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém?